Bom, então, na aula de hoje eu vou estar explicando melhor sobre transistores. Meu nome é Maria Gabriele e então vamos juntos. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês os tópicos que vamos falar na aula de hoje, que é a função do transistor, o seu funcionamento, os tipos de transistores, onde eles são usados, a origem e a sua simbologia, tá? Então vamos começar primeiro com a função. A função dos transistores, eles têm duas funções básicas, que é amplificar a corrente elétrica ou barrar sua passagem. E os interruptores, que é ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito, da mesma forma como eles são capazes de amplificar a corrente elétrica, eles também são capazes de atenuá-los a esse processo, que pode ocorrer em uma grande velocidade, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do transistor. Todos os transistores funcionam controlando a passagem de elétrons em seu interior. No entanto, existem diferentes tipos de transistor. A cada um que faz isso de uma forma diferente. Os transistores modernos, como aqueles que são usados em processadores e smartphones, são tão pequenos que são capazes de controlar o movimento de cada elétron individualmente. Os chips modernos de poucos centímetros quadrados de área podem conter de 5 a 30 milhões de transistores, tá, gente? Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de transistores. O transistor de junção é formado pela combinação de 3 camadas de silício em diferentes dopagens. Nessa configuração, há duas formas de amplificar as camadas de silício, o PNP ou o NPN, ou seja, 3 camadas de silício de acordo com suas respectivas dopagens. O transistor de efeito de campo, o FET, também é formado por 3 camadas ele também é formado por 3 camadas semicondutoras diferentes dos transistores de junção, que são ativados por uma corrente elétrica Os FETs são ativados por tensões elétricas e, por isso, podem amplificar ou anular a tensão elétrica de um circuito, tá, gente? Agora a gente vai falar onde os transistores são usados, tá? Os transistores eles podem atuar como amplificadores ou interruptores em circuitos elétricos. Seu uso mais comum é nos processadores de computador, nos quais são requeridos graças à sua capacidade de emular os bits por meio do aumento ou queda de tensão, tá? Como a gente já falou anteriormente. De forma rápida e precisa, os transistores estão presentes nos circuitos integrados que compõem as portas lógicas utilizadas em circuitos elétricos de diversas máquinas, eletrodomésticos, computadores, celulares e muitos outros. A origem dos transistores, vamos falar um pouquinho. Os transistores de silício é germânico e foi criado pelos físicos John Biden e Walter Rose Britton em 1947, nos laboratórios de tecnologia da empresa norte-americana Bell Telephone. Em 1948, juntamente com William Bradford Square, foram laureados com o Prêmio Nobel de Física em razão da enorme execução tecnológica que os transistores trouxeram. A motivação dos pesquisadores na época era de criar um dispositivo compacto e mais rápido que as válvulas tecnômicas, usadas na época em que surgiram os primeiros computadores ainda. Agora a gente vai falar um pouco da simbologia deles, tá? Essa daqui que está mostrando na imagem é a simbologia utilizada no tipo NPN. É uma forma muito usada para memorizar e associar as letras NPM, como a frase é não aponta para o transistor, tá? Esse daí que está mostrando é um transistor PNP, como a gente já falou antes. Ele é usado o mesmo raciocínio para auxiliar a memorização. Podemos ler assim: aponta para o transistor. E é isso, na aula de hoje eu falei um pouco sobre transistores, espero que tenha ajudado vocês. E é isso, tchau!